mas eu fiz de 2006 a 2009. Porque, na verdade, eu tinha feito antes, eu fui expulso do seminário, aí demorei anos para voltar. Você foi expulso porque você cheguei a não fazer. queria seguir a linha confessional? Não era nem isso. Era porque assim, eu queria. Eu, eu questionava por que não admitiam na linha confessional a multiplicidade de ideias. Né? Esse é o problema. O grande Mas eu problema vou tocar nas fronteiras da teologia tranquilo. confessional e vou falar que eu estou buscando quem pensa diferente justamente porque eu não me sinto muito à vontade com as fronteiras. E aí a gente tem um problema, porque quando você estuda realmente teologia, você descobre que você tem um leque enorme de opções em várias coisas. Né? Então, eu lembro de um professor que dizia assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê as possibilidades, e não o contrário. Às vezes a pessoa pensa, vou estudar teologia que eu vou saber o que é o certo. Quando é o contrário. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe as possibilidades. A igreja que você está pastoreando uma igreja hoje? Eu comecei, quando eu voltei para o Rio, em Belo Horizonte, eu pastoreava uma comunidade pequenininha. Era numa favela? Não. Em Belo Horizonte, não. Em São Paulo foi. Eu acho que eu te achei foi dentro de um grupo do Facebook da Teologia da Libertação. Eu acho que foi. Deve ter sido. Você deve ter emitido uma Sido. opinião e eu saí vasculhando a sua vida lá. Eu participo de vários grupos de teologia da libertação, teologia de missão integral. Eu conheço a galera da missão integral no Brasil, eu conheço todo mundo, né? O Ed René, o Ziel Você Machado. tem contato deles, o WhatsApp, cara? Eu tenho contato com essa Você galera compartilha toda. comigo depois, porque tem alguns aí que é difícil pra caramba falar com eles. Você sabe o Ariovaldo Ramos? Sei. É um negro. Ele foi o Sei. primeiro a me falar assim, você nunca parou para pensar que Santo Agostinho era negro, cara? Exatamente. Santo Agostinho é africano, né? Então tem isso. O Ari, eu trabalhei com o Ari na frente de evangélicos pelo Estado de Direito. A frente de evangélicos no Estado de Direito em Minas, eu que comecei o trabalho. Cara, peraí, vou começar a gravar, porque senão a gente vai perder todas essas coisas interessantes aí. Zé Vamos lá. Barbosa Júnior, eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Vou dar uma respirada, já está gravando, vou começar. Imagina que eu estou começando daqui. Continua tão relaxado quanto à vontade. Beleza, estamos de boa. Isso. Ok, hoje eu vou conversar com Zé Barbosa Júnior. Acertei seu nome? Acertou. Zé Barbosa Júnior, teólogo. Ele esteve em São Paulo, numa comunidade, pastoreando uma comunidade. Daqui a pouco eu vou pedir para ele falar, mas antes eu queria que ele se apresentasse para a gente, para quem está nos assistindo. Por favor, Zé Barbosa. Opa, sou Zé Barbosa Júnior, sou de Teresópolis, Rio de Janeiro, né? Eu sou de tradição batista e tenho rodado aí já há muito tempo, né? Já pastoreei no Rio de Janeiro, pastoreei em São Paulo, em Belém do Pará, né? Em Minas Gerais e agora estou de volta em Teresópolis. Então tem muita caminhada nesse meio. Também trabalho escrevendo artigos, provocações e tudo mais, e sempre dentro dessa caminhada de questionar esse status quo evangélico brasileiro conservador, fundamentalista, né, e tentando aproximar isso o máximo possível da realidade brasileira. Essa é talvez a minha maior missão, digamos assim, aproximar o Legal. evangelho dentro dessa realidade. Legal, Zé. Aonde você. Posso te chamar de Zé? Eu gosto de chamar os Pode, à amigos. Eu vontade. gosto de chamar os amigos de Zé. Aliás, você sabe que Jesus. Não vou entrar nisso para a gente não desviar do assunto, mas Jesus, o nome dele, cara, Yoshua, era como se fosse um Zé. O Zé da Deus se fez época. um Zé, cara. E como é que isso não É, é falado dentro das nossas igrejas? Um Zé para andar no meio do povo. Mas isso é para a gente conversar daqui a pouco. mas é isso mesmo. Aonde você pastoreou lá foi em Belém do Pará, na capital? Então,
Eu morei na capital de 98 de 97 a 2001, né, em Belém do Pará. E lá eu ajudei na plantação de algumas comunidades, né, uma comunidade batista na Ilha de Mosqueiro, que é uma ilha de pescadores, né, uma região bem Eu já trabalhei atrelada lá à várias questão. vezes, lá em Então, Belém. Então, eu fui muito a Mosqueiro, trabalhei também numa ocupação, né, que lá na época eles chamavam de invasão, chamada Che Guevara, né, olha só, e a gente plantou uma comunidade lá também, né, então isso, assim, eu sempre andei no meio dessas coisas mais desafiadoras, no meio da pobreza mesmo, e onde geralmente a igreja não quer ir, né? E aí ela manda, vai o seminarista mesmo, vai esse rapaz aqui. Você E conhece o lá Carlinhos Peregrino, Carlinhos Queiroz? pô, o Carlinhos Queiroz é um santo, rapaz. Aquele cara é demais. O Carlinhos Queiroz é... Vasculhe os vídeos aí, que tem duas entrevistas com ele e tem mais outras na ilha de edição. Conversei muito tempo com ele. Nossa, o Sabe o Carlinhos que a Queiroz igreja dele é... votou lá, cara, que ele me falou, a Igreja Batista, em Assembleia? Para não ter templo físico. Eles se reúnem no Sim, lugar que eles emprestam para ele e dentro de uma comunidade. é. Cara, é a igreja que, assim, eu sempre quis uma igreja assim e não sabia no passado. E eu me sentia meio deslocado dentro das igrejas, mas eu não falava, eu ficava calado. Eu sempre quis, eu sempre fui da teologia da missão integral, mas nem sabia que existia. Pois é isso que é interessante, né? A gente é sem saber. E eu também comecei, eu fui saber que tinha a teologia da missão integral, eu já estava na igreja evangélica há anos, já com a É, mesma pegada da teologia da libertação que eu trazia em mim. E aí depois eu fui descobrir que eu já tinha aquilo ali, né? Então foi muito fácil, mas eu já praticava isso. rapaz, eu tô assim, existe uma blindagem silenciosa provocada pelo medo dos conservadores. Eu não gosto de falar isso porque eu não quero conflito, eu os entendo, embora eu pense diferente. Agora, assim, por que eles não trazem à discussão o que a teologia da missão integral propõe? Poderiam propor a conversa, a discussão, né? Mas tudo bem. Mas, mas acho que não interessa para muita gente essa discussão, infelizmente. Né? Primeiro, porque a gente parte de um princípio equivocado de que existe uma única teologia. Né? E acho que muita gente fica com medo de que se descubra que existem outras teologias. Né? Você já entrevistou o pessoal da teologia negra, você já entrevistou o pessoal da teologia da missão integral, ou seja, há diversos ramos da teologia. E isso não é falado muitas vezes porque acaba sendo um instrumento de poder, infelizmente. É Então, isso, assim, é exatamente isso. A teologia confessional é um instrumento de manutenção de poder. exato. Então, eu não quero que descubram que existe uma outra teologia, que existe, ou que existam várias teologias, e que isso não é problema nenhum, pelo contrário, isso deveria enriquecer a gente, né? Isso deveria trazer mais pluralidade, isso deveria trazer mais diálogo. Mas se eu consigo manter a ideia de que existe só uma teologia, e que só a minha, é lógico, se existe só uma teologia, é a minha, né? A minha que é a certa, então eu consigo manter o pessoal sob controle. É, Porque a partir do momento que se questionam alguns pressupostos dessa teologia que está posta já, a gente tem problemas. Esse é o detalhe, porque não, se não você se, começar a questionar, não se fala do pecado social em púlpito. não, mas para quê? Entendeu? Até porque, se falar do pecado social, vai descobrir que esse é o pecado mais cometido pela igreja. Pois é. Deixa eu falar uma coisa. Você também pastoreou numa comunidade na cidade de São Paulo? Sim. Aí depois a minha caminhada foi Belém, depois eu volto para Teresópolis, né? Pastorei por aqui, vou pastorear no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu trabalho numa comunidade em Copacabana, e aí é interessante a diversidade. Eu trabalho numa comunidade em Copacabana e, ao mesmo tempo, trabalho numa comunidade em Campo Grande. Então, assim, eu trabalho com a Zona Sul e trabalho na Zona Oeste, numa região dominada pela milícia.
né? Haja jogo de cintura, hein? Isso tudo assim, haja jogo de cintura. E depois eu vou para São Paulo. Em São Paulo, eu fico há um tempo trabalhando, ajudando no que eu posso. Assim que eu cheguei, porque pouca gente conhecia, eu ajudo um pouco no caminho da graça, pregando de vez em quando, que não tem uma pegada institucional. Depois eu vou trabalhar com a juventude, como pastor de jovens na Igreja Batista da Vila Maria. Então eu vou para a Zona Norte de São Paulo e depois Vila ainda... Maria, perto de Santana? Por ali, Exatamente. né? Por ali. Ali. Indo para a Zona Leste lá. Indo para a Zona Leste. E aí depois eu ainda trabalho um tempo, antes de ir para Belo Horizonte, eu ainda trabalho um tempo na Igreja Batista Parque Doroteia, que aí já é extremo da Zona Sul, né, de São Paulo, uma favela. Então, eu fico lá um Você chegou tempo aí também. a Heliópolis? Heliópolis eu já fui algumas vezes. Então, assim, ali eu já fui muito em todos os Nas lugares de bocas. São Paulo eu Nas ia. bocas. Exatamente. Então, eu estava sempre nesses eventos. Deixa eu te Trabalhei fazer muito só um parênteses. Desculpa, só um parênteses. Não vou falar muito também, não, porque eu tenho que ouvir, não tenho que falar. Mas, apesar de eu e minha esposa ficarmos em igrejas conservadoras, a gente vivia dando um jeito para ir para as missões nas comunidades. A gente trabalhou demais nas comunidades. E eu nem sabia por que eu queria ir. Pois é. Então, assim, é isso. E aí, logo depois, eu vou para Belo Horizonte. Porque o que acontece? Eu nunca recebi da igreja. Eu sempre tive algum trabalho que me sustentasse e fazia o meu trabalho pastoral, né, realmente de forma voluntária. E aí a empresa que eu trabalhava em São Paulo me mandou para Minas. Fui para Minas, e em Minas eu trabalhei muito com as ocupações. Então, em Minas eu tinha muito contato, assim, tanto que foi um meio que assim, até hoje lá em Minas, quando o pessoal fala assim, em Belo Horizonte, né? Pô, tem um pastor de esquerda, é o Zé, né? Porque eu estava em tudo, eu estava nas lutas das ocupações, eu estava, né, nesses movimentos todos, né? E também depois de 2015, quando eu ainda morava em São Paulo, eu comecei um trabalho junto à comunidade LGBT, né? Que foi um movimento que a gente fez na parada do orgulho LGBT de São Paulo em 2015, Eu acho que chamado Jesus. eu vi na mídia. Eu acho que eu vi. Sim, isso repercutiu na mídia no Brasil inteiro. Em 2015, um grupo de evangélicos que foi para a parada pedir perdão e tal. Era um grupo que eu Legal, criei cara. chamado Jesus Cura a Homofobia. Você deve ter Então, apanhado pra caramba da igreja, hein? muita coisa, muita coisa. Até hoje eu apanho. Para você ter uma ideia, o pastor que me batizou, né, foi nas redes sociais, na minha rede social, dizer que tinha nojo de ter me batizado. Nossa. É, Cara amoroso, e hein? muito, muito amoroso. E o presidente da Convenção Batista Brasileira, em 2017, eu fui convidado para falar na abertura da parada de São Paulo. Então, assim, para fazer uma fala. Então, assim, se tem um pastor fazendo uma fala na abertura da parada do orgulho LGBT de São Paulo, é uma coisa assim inimaginável. Meu Deus, quanto preconceito e quanta falta de amor Exatamente. que tem no meio conservador, cara. Eu só Aí, vejo sob uma perspectiva do amor, sabe? Que você exatamente. vai É ver. isso. Eu comentei com você que eu estou segurando aí de edição e vou subir. Eu agora vou ter um parceiro para apanhar junto comigo. Sim, Eu pesquisei, a grosso modo, o surgimento das igrejas inclusivas, que foram um sim, movimento social em função da exclusão de sim. direitos civis, como os negros sofreram, e eu li sobre essa perspectiva e como eles surgiram. E fui atrás de algo, assim, da história aqui no Brasil, a grosso modo, e entrevistei um rapaz muito assentado, muito equilibrado, e ele contou o preconceito e a exclusão que ele sofreu e o Sim, impacto que aquilo fez na vida dele, até que ele encontrou espaço numa igreja que o acolheu. uma igreja E você vai inclusiva. gostar. Ainda bem que tem um cara para dividir as pancadas comigo aí agora. Tem, estamos aí para isso.
Então, desde 2015, assim, que eu apanhei, nossa, apanhei muito por causa disso. Em 2017, então, o presidente da Convenção Batista Brasileira, num evento no Seminário do Sul, onde eu tinha estudado, né? Ele falou assim, essa casa, falando do Seminário do Sul, né? Essa casa deu aos batistas do Brasil uma herança maldita, né? Aquele rapaz que foi na parada gay falar, aquele rapaz saiu dessa casa. Você estava lá, Então, cara? não, eu não estava, mas isso foi transmitido pela internet. Uhum. Ainda bem que eu não estava lá. Mas se eu tivesse, eu teria me levantado e teria questionado, ia ser muito bom. Mas aí ele falou, olha, é uma herança maldita dos batistas. Então, assim, eu sou para ele uma herança maldita dos batistas Você do foi Brasil. excluído da igreja? Não, aí é que tá. Eu não cheguei a ser excluído, não, como é que eu digo assim, não oficialmente, né? Mas assim, todas as portas se fecham, tudo você é excluído de outra forma, né? Sabe o pastor Natanael, ele e o pastor Marcílio. Marcílio é conservador, o pastor Natanael, Sim. ele consegue ter uma capa de conservador, mas ele não é. Ele não é. Uhum. Ele costuma falar, o Mateus, ele está no seu Facebook, um rapaz aqui de Campinas. Sim, o Matheus Feliciano daí de Campinas. Meu amigão. E tem O 3 Matheus é vídeos. gente boa demais. Demais. Ele faz trabalho com os moradores de rua e eu fui com ele algumas Sim. vezes. E ele é meu amigo, ele mora aqui no meu bairro. E eu vi que ele estava no seu grupo. Eu falei assim: pô, se está no grupo do Matheus aí, é gente boa. O Matheus é um querido. Mas Há muito então, tempo que eu não vejo, mas ele é muito gente eu boa. vou falar para ele, vou falar que você mandou um abraço para ele. Pode falar. O pastor Natanael tem um vídeo com ele, eu perguntando, aí é outra perspectiva, entre a ciência e a teologia e tal, que é mais a Sim. seara dele, né? E é bem interessante também. Mas é isso. Então, depois de 2015, eu fiquei assim realmente como um pastor marginal, né? Assim, e o que é bom também, porque assim Te dá me liberdade. levou, Você tem me liberdade. deu exatamente, me deu essa liberdade e outra. Por exemplo, em São Paulo, a comunidade LGBT de São Paulo me respeita de uma forma muito querida. E em BH também. Você nunca foi numa igreja mesmo LGBT? Já fui em várias, já preguei na ICM, já conheço a galera toda. Eu fui numa Né? aqui com o Mateus. Eu chamei alguns pastores, nenhum quis ir. Eles respeitam até, falam, não, porque eles sabem Sim, que eles sabem que ali esse diálogo em relação à comunidade LGBT, ela tangencia o amor e o preconceito, e eles sabem disso, mas eles não ficam falando, eles preferem deixar sim, sim. um lençol em cima. Aí eu falei, Mateus, eu conheço o Mateus, bora lá assistir um culto, a gente Uhum. fomos. Você sabe o que o pastor pregou no dia lá? Entre várias coisas, eu achei fantástico. Ele falou assim, estatisticamente, um pastor homossexual, casado com um ministro de música lá da igreja, Uhum. pregando, falou para as ovelhas dele. Vocês sabem qual é a população da região metropolitana de Campinas, considerando Campinas, que é a cidade um pouco maior daqui, da região, Valinho, Sumaré, cidades em volta, Hortolândia. Ele falou 4 milhões de habitantes. Estatisticamente, e ninguém sabe se essa estatística está correta, são 10%, ou seja, 400 mil homossexuais. Vocês acham, e ele puxando a orelha das ovelhas dele, olha que interessante, vocês acham que as igrejas dos heterossexuais vai frequentar esses lugares que eles frequentam e vai trazê-los para o reino de Deus? A Não, responsabilidade é nossa. Tem 400 mil aí para a gente ir atrás. Ele pregou o tempo todo sobre o ID e sobre a não promiscuidade. Eu voltei sim, e falei na minha igreja, cara, o que ele pregou lá foi o que a gente prega aqui. exato. É isso que a gente tem uma ideia, né, equivocada, por causa do nosso preconceito, né, de que todo LGBT é promíscuo. Como se os Né? heterossexuais não fossem, Como né? se os héteros não... Exatamente. Então, assim, é proporcional.
Então, assim, existe lá e existe cá. Sim. Existe o que trai lá e existe o que trai aqui. Existe o promíscuo lá e existe o promíscuo aqui. Então, não é uma questão de E gênero, não é uma existe questão de amor aqui, orientação. desculpe, existe amor aqui, amor dado pela Exato. graça, E existe existe amor lá lá. dado pela graça. Exato, exatamente, da mesma forma. Então, isso é que tem que ser levado em conta. Então, quando eu mergulhei nesse universo, e assim, quando eu fiz esse movimento na parada de 2015, eu não esperava que tivesse tanta repercussão. A gente fez um. Não, foi uma coisa assim, meio que um grupo de amigos que resolveu fazer aquilo, né? Você foi lá para pedir Eu dei, perdão? eu dei a ideia para um amigo meu, ele gostou, a gente chamou um grupo de amigos e foi. E aquilo teve uma repercussão e aquilo me abriu um universo, Demerval, que eu não esperava. Por quê? Porque em uma semana eu recebi 700 mensagens de jovens evangélicos LGBTs. Uhum. E falando assim, eu amo Jesus e eu sou assim. O que eu faço? E aí eu comecei a ouvir as pessoas. E isso foi mudando assim, tudo aquilo que eu tinha como ideias pré-estabelecidas e que eram preconceituosas, aquilo foi realmente me abrindo um universo e que me abriu para outras possibilidades, que, por exemplo, a questão do diálogo interreligioso, que eu também já O trabalhava. que você falaria para os pastores conservadores em relação a esse? Você encontrou Jesus no amor que quando você pediu perdão para os homossexuais. O que você falaria sobre isso? Porque é uma experiência bonita, sabe? Eu vejo Sim, que você naquele momento foi tocado por Deus ao sim, pedir sim, perdão. sim. O que eu vejo é o seguinte, essa nossa arrogância, né? E aí isso tudo está interligado. Aquilo que a gente já falou da teologia, né? Primeiro, eu digo que só tem uma teologia certa, que é a minha. Depois eu digo que só existe uma forma. Aí que tá, eu já tenho o conteúdo. Agora eu digo que só existe também uma forma e que só existe um determinado grupo de pessoas que pode fazer, que é o que se parece comigo. Ou seja, eu vou reduzindo as possibilidades de tudo, porque quanto mais eu reduzo, mais eu consigo ter poder. Mais eu consigo, entendeu? Direcionar o negócio. Essa turma tem medo de abrir, porque quando a gente abre, a gente meio que perde o poder. Né? Porque a coisa foge do nosso controle. Entendeu? Foge totalmente, né, do controle, porque a gente começa a ter percepções e fala assim, poxa, mas então aquilo que eu acreditava não era bem isso, né? Não era bem aquilo, como é que é? E aí, porque quando você questiona uma coisa, todas as outras passam a ser questionáveis. E para essa turma, o questionamento não é admissível, porque se eu conseguir questionar uma coisa, eu vou derrubar o prédio todo, porque esse prédio todo é frágil. Esse prédio todo onde eles estão, né, encastelados, esse castelo deles é de areia. Então, se você mexe uma peça, é o castelo de cartas. Se você tira uma carta, você derruba o prédio todo. E esse é o problema. Eles têm um prédio muito frágil. E eles sabem que é frágil. Então, eles têm medo de tocar nisso. Porque como é que eu vou tocar nisso? Como é que eu vou admitir que aquele rapaz que eu sempre condenei ao inferno opa, peraí, ele é meu irmão em Cristo. E assim, e aquilo que eu falava que era pecado, não é pecado. Como é que eu vou chegar para a minha comunidade e dizer, olha, eu errei? Ah, mas se errou nisso, pode ter errado naquilo também. Exatamente. Esse é o detalhe. E aí, para essa turma é difícil admitir que errou. Porque o erro não pode fazer parte da divindade para eles. E aí é que está. A maioria se acha tão divino quanto Deus. Tanto que alguns pastores, e eu já ouvi isso de um pastor, o que eu prego no púlpito é inquestionável. Nossa.
É porque eu prezo a infalibilidade a papal. infalibilidade papal, Você exatamente. sabe que Né? o Papa Chico, quando ele foi no Ele é Rio de Janeiro, formidável. ele fez uma coisa que eu falei dentro da igreja e todo mundo ficou assim, da Igreja Batista. Ele foi subir no morro lá, e subiu um morro. E ele saiu, olha só, cara, sem falar da infalibilidade papal, porque ele também não é louco de Sim, confrontar séculos e séculos, de uma hora para outra. Ele foi aos poucos. Ele desceu, pediu licença da comitiva dele lá, do Papa Móvel, e foi numa igrejinha dessas pequenininhas de garagem, evangélica, sim, pentecostal. Ele foi lá e pediu para o cara orar por ele, porque ele sim, precisava. Ele enfiou a adaga na infalibilidade papal, cara. Só com esse sim. gesto, né? Então, é isso que eu falo, porque isso, mas é engraçado que a gente critica do lado de lá, né? Então, assim, a gente critica a infalibilidade, mas a gente tem a nossa. Né? É que a nossa é disfarçada, a nossa a gente dá o nome de inspiração do Espírito Santo. É verdade. Né? Então, a gente tem as nossas desculpas. Então, assim, a gente tem tantos dogmas quanto Sim. a nossa religião é dogmática. Por quê? Porque a gente tem coisas inquestionáveis. Então, a partir do momento que se não pode questionar, a minha preocupação é. Então, é onde eu vou nisso aqui. O que eu mais gosto. Tem um episódio do Evangelho que me fascina, que é o encontro de Jesus com aquela mulher Cirofenícia, que é uma mulher que chega para ele e fala assim: eu quero ser curada, e é a cura do filho. E ele fala assim: não, mas eu vim só para o pessoal de Israel. É. E ela fala assim: não, mas eu falo assim, se você não leu que isso aqui, o que a comida dos filhos a gente não dá para os cachorros. Jesus é até meio duro, é um discurso pesado, né? E ela dá um checkmate em Jesus. Ela fala assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. E aí Jesus olha e fala assim: caramba, essa mulher tem uma fé. Né? E olha que é legal, assim, ela não se converte, entre aspas, assim, eu não vejo, não há uma conversão dela àquela fé judaica. Ela continua sendo uma mulher da religião sírio-fenícia, mas Jesus vê nela a fé e outra, Jesus se permite questionar por ela. E pior ainda, Jesus admite que está errado. Você sabe que Aí, a gente aí, não aí vai você entrar falar um por aí. negócio Nós não desse, vamos você entrar falar por um negócio aí. desse, o pessoal entra em parafuso. É, e mesmo porque se a gente entrar por aí também, eles vão, assim, virão aquelas questões. Em alguns momentos Jesus era totalmente homem, em outros ele era totalmente Deus, Ah, em alguns, né? Mas tudo bem. mas Deixa eu te não é falar. isso, a questão é que ele se permite questionar. Sim. E admite mudar de ideia. E aí fala assim, tá bom, vai lá que você vai ser curada. E ponto. Não Deixa eu te tem falar erro. perguntar uma coisa. Antes de chegar nessa questão do diálogo interreligioso, que é uma das partes que eu mais me interesso, mas eu estou te segurando porque eu estou vendo Sim, assim momentos na tua vida eclesiástica tão interessantes, tão bonitos diante de Deus, que eu quero explorar um pouco mais. Você, em alguns momentos, viu Deus, viu Cristo na tua relação com as pessoas, falando claramente para você, a ponto de mostrar para você: eu sou esse Cristo. Esse momento que você sim, está tendo é um momento de inteira comunhão com Deus. sim. Algumas vezes você viu isso? Conta para Muitas, gente. muitas, muitas. Uma que me marcou muito foi até em 2015, quando começa isso, né? Quando a gente faz esse evento na parada, assim, os abraços que eu recebi e as pessoas, assim, muitas vieram falar com a gente assim, aos prantos, Lá na parada. lá na parada. Né? Muitos vieram falar com a gente aos prantos, assim, do tipo, por que não me falaram isso antes? Né? Olha, se eu tivesse ouvido isso que vocês estão falando aqui hoje, lá no passado, talvez eu não tivesse tentado me matar, talvez eu não tivesse. Então, nessas horas, eu via assim Deus claramente
na vida daquela pessoa, e outras vezes que eu fui conversar e percebia, desculpa, e percebia uma coisa tão genuína, uma coisa tão bonita, onde eu falo assim, cara, essa pessoa tem mais fé do que eu. O que ela suportou, entendeu? Eu talvez não suportasse, porque assim, se eu tivesse passado o que muitas dessas pessoas passou na igreja, eu nunca ia querer ouvir falar de Deus. Entendeu? Porque pessoas foram expulsas da igreja, foram expulsas de casa, né? Imagina você ser expulso de casa pelo seu pai, pela sua mãe, só porque você tem uma orientação sexual que não é a que ele esperava, ou que ela esperava. Entendeu? E aquilo em nome de Deus. Né? Então, assim, esse Deus, para mim, ele seria odiado eternamente. Né? Porque, assim, poxa, esse Deus me tirou os meus pais, esse Deus me tirou o que eu tinha de dignidade. Sabe o que o Claudemilson, também outro cara que você ia gostar de conhecer? Sim, sim. Ele fala o seguinte: se esse é o Deus, falando do Deus que é pregado no nosso meio, Sim, é o sim. Deus que você acredita, eu sou ateu. Exato, desse Deus eu sou teu, exatamente. Entendeu? Porque um Deus que não é capaz de amar, um Deus que não é capaz de acolher, eu falo assim, esse Deus é pior do que eu. Então, se ele é pior do que eu, ele não serve. E você foi Eu quero, chamado aí para igrejas para falar desse momento, igrejas em conservadoras? algumas, sim, eu falei em pouquíssimas, né? Porque a maioria me fechou as portas definitivamente. Né? Algumas outras Se não. eu te convidar para uma live, fazer uma live só sobre o que aconteceu na tua vida quando você foi falar e pedir perdão lá. Nossa, Nossa, é isso lindo. e tá acontecendo até hoje, né, meu irmão? Porque assim, é muita coisa. Então, assim, por exemplo, eu nunca imaginei que eu seria convidado, por exemplo, a falar na abertura de uma parada, ainda mais uma parada de São Paulo. Né? Quem te Você falar convidou? pra, a organização da parada. Como é que Né? eles descobriram você? Porque, porque o que acontece? Depois que eu comecei o movimento em 2015, eu meio que virei assim, o pastor dos gays de São Paulo. Né? Então, assim, todo evento LGBT eles me convidavam. E as Né? igrejas inclusivas passaram a te convidar. Sim, algumas igrejas inclusivas eu fui pregar, preguei principalmente na igreja, na ICM, a Igreja das Comunidades Metropolitanas, eu conheço muita É gente da de pastora, não São é? Paulo. É, É da do... pastora Alexia. Então, assim, então eu conheço a pastora Alexia, o Cristiano, essa turma toda que é uma turma muito boa. Você me E dá o gente, WhatsApp, você me dá o WhatsApp, passa para mim depois depois? eu te Toda passo essa esses galera contatos aí. aí, porque assim, é gente de Deus, sabe? Gente que você conversa e você percebe assim, nossa, esse pessoal tá cheio de Deus. E aí que eu tô falando, eu falo assim, caramba, como é que eu excluí essa gente tantos anos na minha vida? Em nome de quem eu fiz isso? Não era em nome de Deus, era em nome de uma coisa, um simulacro, né? Um Alguma coisa que legalismo, me né? ensinaram, um legalismo barato, um legalismo que não encontra eco nas escrituras. E aí o pessoal, não, porque a Bíblia é clara. Eu falo, opa, vamos lá. Aí é uma outra conversa. Né? E aí a gente vai ter que falar do estudo sério da Bíblia. Eu lembro uma vez que eu estava conversando e uma moça virou e falou assim, então você abandonou a Bíblia? Eu falei, não, eu estudei mais ainda. Porque quando você mergulha de verdade, aí você vê que os textos que parecem condenar, eles não são tão fortes assim. Os textos são bem fracos, na verdade. Você já E as imaginou se fosse interpretações... trazer do Velho Testamento para o Novo, com a força que os conservadores trazem a Aham, rejeição aos ao homossexuais, movimento LGBT, se fosse trazer as outras coisas, ninguém sobreviveria. A gente não estaria aqui, entendeu? Então, assim, é isso. Então, você escolhe aquilo que interessa. E a pergunta é, então, por que isso interessa? Alguma coisa está errada nessa escolha, nesse e momento a do teu... graça é excludente, né? Não, exatamente. A graça aí é totalmente excludente. Ela não vale Então, para... desculpa, nós dois gostamos de conversar, cara. Tá Oh, isso dando, é bom. para mim tá dando um bate-bola muito jóia, cara.
Olha, você falou desse momento especificamente que eu tô, nossa, assim, é muito legal, muito legal. Mas assim, nas comunidades, com relação às pessoas desfavorecidas, os miseráveis, fala para mim de alguns momentos que você sentiu Deus ali com você. Isso aí é engraçado. Essa minha aproximação das comunidades, das favelas, ela é até anterior à minha ida para a Igreja Batista, por exemplo. Quando eu era católico, eu já fazia isso. Então, assim, eu sempre tive essa coisa muito forte em mim de entrar nas comunidades, de ajudar, de estar junto e principalmente isso eu fui amadurecendo e melhorando com o tempo de ouvir essas pessoas, né? Porque a gente tem uma mania e isso é uma das críticas que eu faço, por exemplo, à esquerda, né? A crítica que eu faço à esquerda e eu faço a gente também, os evangélicos, a gente tem uma mania terrível. Por exemplo, a gente chega numa favela, a gente vai para a favela já com tudo pronto, assim, olha, eu vim aqui para resolver o problema de vocês, né? Aí, do tipo assim, a gente vai com as respostas prontas, só que a gente nem ouviu as perguntas. E as perguntas são outras. Você sabe Né? A como que, você realidade sabe, viu, Zé Barbosa, você sabe quando é que como eu percebi isso? Quando eu comecei a ir nas comunidades das missões, e eu percebi que ficava todo mundo ressabiado comigo e com a minha esposa. Aí a gente começou a sentar no fundo da igreja. A gente ia no primeiro domingo, no segundo. 3, 4 meses depois, as pessoas começavam a se aproximar, aí a gente começava a trabalhar com eles, sem levar nada pronto. A partir disso. Mas exato. eu aprendi fazendo, sabe? É isso. Então, assim, a gente não ouve, a gente já chega lá com as respostas prontas. Entendeu? A gente tem isso dentro da igreja, a gente tem isso na esquerda. A esquerda sobe na favela já com tudo resolvido. Olha, eu vim aqui porque vocês precisam disso, vocês precisam de cultura, meio como se não tivesse cultura lá. Né? É muito engraçado que a gente traz toda a nossa história como se fosse. Aí tá, Prepotência. uma potência, exatamente. Então eu chego lá resolvendo os problemas, eu não paro para ouvir. Então hoje não, hoje quando eu chego, e isso eu fui aprendendo muito, em Belém eu aprendi muito isso, quando eu fui, por exemplo, para a primeira vez que eu fui trabalhar assim numa ocupação mesmo, né, lá em Belém, e eu falei, cara, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu tô num mundo totalmente diferente do que eu conheci até agora. Um calor te lascar. Não, e assim, eu estava numa ocupação que para mim era uma coisa até então de televisão, Uhum. né? Essa coisa da invasão da terra, né? Da ocupação da terra, para mim era só uma coisa que eu via da televisão, né? E de repente eu estava ali no meio. Eu falava, eu não sei nada disso aqui, eu não sei como funciona, eu não sei, eu tenho que ouvir esse pessoal. E é engraçado que casa exatamente com o momento eu costumo dizer que ali é o momento do começo da minha mudança, porque até então eu era meio, assim, apesar de ser de esquerda, apesar de sempre ter essa coisa da teologia da libertação, da teologia da missão integral, eu ainda tinha muita coisa conservadora em mim. Né? E no ano de 2000, que é o ano que eu começo a trabalhar nessa ocupação, aliás, 1999, acontecem 3 coisas que são assim fundamentais para a minha vida. Que é o nascimento da minha filha, né? É quando eu começo a trabalhar numa ocupação que até então é uma coisa distante, quando eu deparo com alguns livros do Rubem Alves. E é o Rubem Alves que vai detonar a minha teologia. É o Rubem Alves que vai assim, acabar com tudo aquilo que eu tinha como. Quais são os livros que você leu, que você recomenda? Eu vou escrever aqui, que as pessoas Tá. leiam. Assim, o primeiro livro que eu li, que me deu assim, esse choque, foi o Protestantismo e Repressão, do Rubem Alves.
né, que foi relançado agora, se encontra como Religião e Repressão. Né? Aquele livro me deu uma sacudida, assim, né? De eu ficar desnorteado, exatamente por causa dessa coisa do legalismo. Ele trabalha muito essa coisa do legalismo, dessa repressão nas igrejas. E aquilo me deu um choque muito grande. Eu falei, será que eu estou errado? E aí, depois eu li um outro livro que era assim, olha que interessante, que é um livro que aponta para o outro lado, mas que também abre o leque, que é o Teologia e MPB, do Carlos Calvani. Assim, então, você vê Deus na música popular brasileira, é uma coisa que eu adoro. Eu adoro música popular brasileira. Eu sou músico também, né? Então, assim, eu tenho essa coisa O que do você toca, cara? violão. Toco violão e canto. Então, isso tudo vai somando. E aí eu também leio o Culpa e Graça, do Paul Tournier. Né? E é engraçado que o Culpa e Graça eu li e achei que faltava alguma coisa. Né? E depois eu descobri que realmente faltava. Eles tinham censurado 3 capítulos do livro. E que depois eu fui ler, que eram exatamente os capítulos da Graça. Bom, eu vou fazer um comentário com você. Você vai morrer de raiva de mim. O Rubem Alves, cara, ele era. Eu trabalhei De Campinas, né? Ele morreu. Eu trabalhei Eu 30. sei, era de Campinas. Eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil, em várias agências aí. Trabalhei no Norte, trabalhei aqui na região de Campinas e em Campinas. E numa das agências que eu trabalhei, a conta dele era lá. Ele vivia conversando comigo, com as meninas que atendiam ele, e eu ainda nunca tinha ouvido falar. Eu te falei que eu passei a ter contato com o que eu acreditava de alguns anos para cá. Cara, eu convivia com o cara, meu. Eu nunca falei nada sobre isso. Eu era professor da Universidade Corporativa do Banco do Brasil e no final da vida dele, cara, infelizmente eu fiquei com a imagem triste. Ele já estava muito doente, calvo, e foi lá para falar. Ele era sempre convidado para falar para os educadores, professores da universidade. A gente gostava muito dele. Eu tive com ele umas 4 vezes. Ele pôs a mão na cabeça, assim, cara, no meio da palestra dele, esqueceu o que estava falando, voltava. Ele já estava muito mal. Eu saí daquela palestra pensando, ele vai morrer, vai morrer. E ele foi assim um ponto divisor no movimento da teologia integral no Brasil, hein? Sim. Então, assim, e ele foi, para mim, foi o divisor de águas. O livro dele, Protestantismo e Repressão, é o divisor. Então, assim, e depois eu fui ler alguns outros livros dele, né? E aquilo foi só me levando a pensar, foi dogmatismo e tolerância, né? Então, assim, aquilo me ajudou profundamente. Depois, aliás, um pouco antes de Belém, que isso aconteceu em Belém do Pará, né? Essa coisa toda. Um pouco antes, foi engraçado que eu trabalhei com um camarada. Desculpa, você chegou a trabalhar lá no, acho que é Pratinha, um bairro que tem lá em Belém, distante, não sei se você vai lembrar. Assim, mais recentemente, toda vez que eu ia lá, o pessoal falava, quando queria fazer alguma brincadeira de mau gosto, falava desse Pratinha, sabe? Eu acho que eu sei qual é, mas eu nunca fui lá. Eu fui em vários outros. Uhum. Eu rodei muito em Belém. Eu morei 3 anos, quase 4 em Belém e rodei muito. Aprendeu a tomar tacacá? O tacacá, engraçado, eu não sou muito fã do tacacá. Eu tomava lá, mas agora o vatapá paraense eu gostava demais. Você sabe, você convivia assim com os marginalizados da sociedade, então você sabe a reação de um cara viciado em droga. Eu com tacacá sou assim, cara. Quando eu vejo tacacá, eu fico assim. É porque eu não sou muito de caldo, assim, mas eu tomava. Ali na Praça da República, eu ia sempre ali, tinha as barraquinhas ali, estava sempre. Agora, o interessante é que, um pouco antes de ir para Belém, eu trabalhava na Telerge,
aqui no Rio de Janeiro, aqui em Teresópolis, e eu tinha um colega de trabalho, e depois eu fui descobrir que o cara era assim uma sumidade em filosofia no Brasil. E o cara trabalhava comigo, que era o João da Penha. O João da Penha Cunha Batista, que é... Ele inclusive, depois eu fui descobrir, ele era um dos maiores filósofos existencialistas. E a gente tinha altas conversas. Assim. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é vivo ainda? Não, ele faleceu tem 3 meses. E o João, depois aquela coleção Primeiros Passos, lembra? Então, o volume, o que é existencialismo, foi ele que escreveu. Você sabe? Você sabe que o Kierkegaard, ele é considerado o pai do existencialismo, mas ele não aceitava. Não aceitava, exatamente. Ó, Zé Barbosa, por falar em tacacá, eu estou lembrando aqui que eu sou oprimido pelo tempo e a gente vai ter que concluir agora. E eu quero te agradecer muito por esse tempo que você bateu papo comigo aqui. Gostei demais de você passar para quem estiver nos ouvindo aí. Eu vou deixar escrito os livros do Rubem Alves que você sugere que sejam lidos, por quem não leu. E então, muito obrigado, um abração. Da próxima vez que a gente conversar, a gente vai falar sobre o diálogo interreligioso, tá bom? Sim, beleza, combinado. Valeu, um abraço. Um prazer conversar com você. Prazerzão, cara.